Pedrosa, daqui a pouco o mercado da bola de Vasco da Gama. O Patrick de Paula, hein? Fala rapidinho, Vene, pra gente ir pro Vasco. Patrick de Paula, informação que a gente trouxe mais cedo aí, tá a caminho do Criciúma por empréstimo até dezembro desse ano, empréstimo de graça, sem opção de compra. Tem um detalhe aí no contrato que se ele jogar contra o Botafogo, o Criciúma tem que pagar R$1 milhão ao Botafogo após 24 horas o apito final. Então a tendência é que ele não jogue, porque eu acho difícil o Criciúma pagar. Mas é um jogador que está sendo emprestado para ganhar rodagem, porque ele não está tendo muitas oportunidades atualmente. Acho que vai ser importante para ele, bom para o Botafogo, bom também para o Criciúma, que eu acho que é um jogador que pode chegar lá com vontade de dar a volta por cima, porque é isso que ele precisa. E boa sorte ao Patrick de Paula. E muita gente fala, olha quanto investimento fez o John Textor no Patrick. Ele foi o primeiro grande investimento do John. E assim, muita gente não pensa, isso não é uma informação, mas uma opinião minha, uma observação, como foi importante a chegada do Patrick de Paula, não só por uma questão esportiva, porque infelizmente ele logo se machuca, né, Pedrosa? Mas por um recado que passa o John Textor ao mercado, porque ele tinha acabado de chegar no Botafogo e ele mostrou o seguinte, eu tô chegando para fazer grandes investimentos, eu tô tirando um grande jogador de um grande time que era o Palmeiras. Então, assim, ele passou muito mais recado para a questão comercial e do novo Botafogo do que pensando também esportivamente. Isso é uma observação minha, isso não é uma informação. Também, claro, não desprezando o grande futebol do Patrick, mas como falei, logo se machucou na chegada. Pedrosa, como é que tá a movimentação do Vasco no mercado da bola? Tem drone Vasco, do Vasco ou Pedrosa? Tá lenta, São 3 drones, né? Tá lenta a movimentação do Vasco no mercado. Tá lenta. São 3 nomes que tu vai falar aí? Mas nem todos vão chegar. Tá bom. Esse que é o ponto. Tá lenta porque, assim, eu acho que o Marcelo Santana e o Pedrinho estão fazendo um trabalho muito legal de alívio de folha salarial de jogadores que ganhavam um alto salário e não desempenhavam dentro de campo. Isso é positivo. Agora, no quesito entradas, o Vasco contratou 4 jogadores. Coutinho, Alex Teixeira e Souza. Esse eu não vou nem contar como uma contratação do departamento de futebol. Apesar do Pedrinho ter sido importante na beira do Coutinho, não foi algo que há o mapeamento de mercado, não foi algo que aconteceu por vontade do jogador. E o Emerson Rodrigues foi um jogador trazido pelo Pedro Martins, que era o diretor anterior. Ou seja, até o momento, o Marcelo Santana, que vai fazer quase 2 meses de Vasco aí, não contratou ninguém. O primeiro deve ser o Jean Menezes, que é um ponta do Toluca, tem 31 anos, jogador que atua pela ponta esquerda, mas também pela ponta direita. É um atleta que tem uma boa quantidade de assistências na Liga Mexicana, participa bastante, vai bem com as 2 pernas, então eu considero uma boa contratação. O Vasco acertou um contrato aí de 2 anos com esse atleta, com opção de renovação por mais 6 meses, caso ele bata metas. Deve chegar amanhã no Rio de Janeiro, mais tardar na próxima sexta-feira. É um jogador que até o próprio empresário que negociou essa vinda estava ontem no CT Moacir Barbosa e que eu considero uma boa contratação. O Vasco estava precisando e está precisando urgentemente também de um zagueiro. E o jogador que estava mais próximo do Vasco era o Lemos. O Vasco acertou tudo com o seu empresário, tudo com o Atlético Mineiro, ofereceu o mesmo salário que ele ganhava lá no Galo. E o jogador Lemos alega que o Galo deve coisas a ele e ele não sairia do Galo sem que o Galo pudesse cumprir o que devia a ele. O Galo nega essa situação, o fato é que ele esteve próximo dia ao São Paulo, babou. O fato é que ele esteve próximo dia ao Vasco da Gama e também está muito próximo de babar. A chance hoje é muito pequena. Que loucura, né? Um jogador que já estava praticamente acertado e hoje a informação que eu obtive é que ele prefere ficar lá ganhando o que ele está ganhando, sem espaço, do que jogar no Vasco da Gama e do que ir para outro clube, porque ele também recusou o São Paulo, por exemplo, que é um time que está aí na Libertadores e disputa a parte de cima da tabela. E o terceiro nome é o Galdames, né? O Vasco já liberou o Galdames, o Vasco já aceitou a rescisão de contrato com o Galdames, que eu já falei aqui, é um jogador que ganha cerca de R$500 mil, é um salário altíssimo, para ele poder negociar com o São Lourenço. Mas justamente por conta desse salário, a situação está emperrando e aí o São Lourenço está praticamente desistindo da ida do Galdames. Para o Vasco é muito ruim, porque seria um alívio salarial muito grande. Não é uma situação definida, mas o fato é que hoje, uma situação que já estava próxima, que se arrasta aí há mais de 2 semanas, hoje está travada nessa situação, porque, repito, o Galdames ganha um alto salário e o São Lourenço não é um time argentino que tenha muito dinheiro. E o Maurício? Não tem o Maurício? Maurício Lemos. Lemos, era do Atlético Mineiro. Exato. São esses os nomes? São esses os nomes e assim, cara, novamente eu vou falar aqui. O Vasco quer também trazer um ponta-direita para poder ter uma recomposição melhor quando o Adson não jogar, porque é um garoto que se desgasta muito. E a posição de zagueiro, pelo que eu soube também, o mapeamento de mercado está sendo feito a temporada inteira, o mês inteiro.
Estão buscando já entrar em negociação, mas a janela fecha no dia 2 de setembro. Não tá fácil, né? O Botafogo também é um outro clube que está aí na janela buscando um zagueiro, né? E realmente, é como os laterais. Está tão difícil se arrumar bons laterais no mercado hoje. Então, pessoal, o que vocês acharam dessas movimentações e das reações da mídia? Será que o Vasco está no caminho certo? Deixem seus comentários abaixo e compartilhem suas opiniões. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações sobre o nosso Vasco. Até a próxima e vamos juntos com o Gigante da Colina.